Graças a Deus. Livro de Levíticos está entre Gênesis e Apocalipse. Vocês vão olhando lá no finalzinho da Bíblia, né? Escola Bíblica Dominical. Quarta-feira é culto de ensinamento. Um dia foi para o ano, vamos ler tudo junto. Vou ver isso na Bíblia. Jesus está presente. Oh, glória. Jesus está curando corações aqui nessa noite. Alamou, já desceu o anjo de Jeová. Ela vai acalmar, ela subiando, alamandando. Sim, Deus, eu creio. Quem achou, diga amém. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ódio o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ovelhas pacíficas. Sempre glorificando Deus. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Costumo dizer, irmão, que só pode dar alguma coisa para alguém quando você tem. Se você tiver glória, manda glória. Se tiver alegria, manda aleluia. Se você tem os dois, misture e você vai ver o que Jeová faz nesse lugar, em nome de Jesus. Olha para esse irmão aí, bem bonito do seu lado. Olha bem dentro da olhinha dos olhos dele. Diz assim, ó: preservando a chama do altar. Vamos de novo, irmão? Olha para ele e diz assim: preservando a chama do altar. Continua olhando para ele e diga: essa missão é sua, de não deixar o fogo se apagar. Tem fogo aí, então, irmão? Coisa linda, né? Quando o Senhor chama o sacerdote Moisés, a Bíblia diz que ele chama o sacerdote e diz assim: constrói um templo, constrói um altar e manda trazer lenha e o sacrifício. O Senhor dizia para Moisés: faça tudo isso que eu lhe ordeno. Mas o que me chama a atenção é que o sacerdote, ele começa a construir a ordenança que Deus lhe deu. Ele agora está com as suas vestes de sacerdote. Ele traz sobre a tua cabeça uma mitra dizendo santidade ao Senhor, que é o que liberava ele ter um acesso até o lugar santíssimo, aonde representava dizendo assim: eu estou em comunhão, eu estou em santidade, para apresentar o sacrifício do povo diante da tua presença. Mas tinha algo muito importante dentro da casa do Senhor, que era o altar de Deus. E a Bíblia vai nos dizendo que quando Moisés ele constrói o altar, ele diz: Senhor, o altar já está pronto, eu já estou com a vestimenta, o sacrifício está lá fora, e agora cadê a lenha? Ele diz: olha, chama os levitas da minha casa. Alamouia, relamando, calamandai. Diga para eles abandonar o instrumento e manda eles subir para os montes. Se não acharam montes, vão para os becos, vão para os valados, mas vão buscar a lenha para trazer para o altar, aonde o sacerdote vai queimar e Jesus vai visitar a igreja. É por isso que o salmista Davi, quando ele queria chamar a atenção de Deus, o que ele fazia? Ele pegava a tua harpa e salmodiava hinos a Deus. A Bíblia diz que Deus o atendia, ouvia o salmodiado dos teus hinos, e ali ele se expressava a tua necessidade, ele louvava a Deus, Deus te colocava de pé no trono e trazia vitória por causa da adoração de um levita. Eu quero te dizer, meu irmão, que você é um levita na casa de Deus. Não fique esperando, aleluia. Já vai dizer: vai buscar a lenha já tem que estar na tua vida, e ainda permanecer a chama de Deus acesa dentro de nós, em nome de Jesus. Qual era a função do sacerdote, irmão? Preservar o fogo. E o sacerdote, ele era o homem mais velho da família. O sacerdote, ele era o intermediário entre Deus e o homem. Era aquele que apresentava o sacrifício pelo
sacerdote. E agora vem o último sacerdote, que a Bíblia diz que ele vai apresentar um grande sacrifício. Que esse sacrifício que ele vai apresentar, a Bíblia diz que ele veio, ele se apresentou-se como homem, mas foi levado como ovelha muda para o matador, o véu rasgou e a igreja teve a vitória. Moisés diz assim: Senhor, a igreja está pronta, esperando os convidados. O altar está pronto. Trouxeram a lenha. Eu estou, Senhor Deus, com as vestimentas que foi ordenado. Senhor, o sacrifício já está preparado para ser apresentado. Mas cadê o fogo? Aonde está o fogo, Deus? Porque Deus não aceita qualquer tipo de fogo. Deus não aceita fogo estranho. Mas pastor, que fogo estranho é esse? É aquele fogo que no livro de Levíticos, capítulo 10, verso 1 vai dizer que os filhos de Arão, cada um, aleluia, pegaram dos seus dois filhos, te trazeram um incensário, colocaram fogo e vieram apresentar um fogo estranho para Deus. A Bíblia diz que do altar de Deus saiu um fogo e consumiu os dois, porque Deus não aceita qualquer tipo de fogo. Um dia você adora, outro dia você não tem adoração. Não adianta ter uma vida errada e dizer: Senhor, eu não quero me consertar, mas eu quero estar na tua casa. Jesus disse: antes de apresentar ao meu altar a tua adoração, conserte a tua vida em nome de Jesus. O segundo fogo que Deus não aceita é um novo fogo. Que fogo é esse, pastor? É aquele fogo artificial. É aquele fogo que o irmão se senta para dele e diz assim: vou dar dando glória, vou dar glória para ficar frio. Eu vou dar ele mesmo que o pastor pediu. Porque ele disse: se o fogo se apagar, alguém vai ter que acender o fogo. É a responsabilidade de permanecer o fogo aceso dentro da casa de Deus. É a igreja de Jesus. Por que hoje, aleluia, não acontece milagre? Porque tem muito fogo apagado dentro da igreja. Porque para acender o fogo, a chama de Deus dentro da igreja, todos têm que estar falando a mesma língua. Você veio aqui nessa noite para quê? Não foi para adorar a Deus ou foi para observar o culto? Se você veio para adorar a Deus, tem que ter fogo no teu altar. Se você veio para observar, Jeová vai te sapetar no fogo dele, em nome de Jesus. Terceiro fogo é o fogo que não se apaga. Levíticos capítulo 6, verso 13, vai dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Agora eu te faço uma pergunta: o que faz o fogo na vida de um crente se apagar? Como que você está hoje? O que faz na vida do crente o fogo se apagar é que um dia ele adora, o outro ele murmura. Um dia você canta para Deus, o outro dia você diz: Deus não merece minha adoração. Um dia você está passando a necessidade de vir para a igreja, Deus cumpre a vitória, te dá a vitória, você recebe a bênção, depois você some. É isso que faz o fogo se apagar na tua vida. É por isso que tem crente raquítico dentro da igreja. É por isso que tem crente que não consegue mais adorar, que ele vai para frente e vai para trás. Sabe por quê? Porque o fogo dele, meu irmão, já não tem mais, só tem fumaça. O que quando tem fumaça é fácil. Sabe o que acontece? Identificar um crente desse é quando ele chega dentro da igreja, meu irmão, ele não dobra o joelho para falar com Deus, ele não tem reverência dentro da casa de Deus, ele não vem para prestar um culto de adoração. Então, meu irmão, nessa noite, que a chama de Deus possa vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas, irmão, sabe qual é a peça fundamental na minha e na sua vida? É o altar. Lembra de Elias? A Bíblia diz que Elias vai para o Monte Carmelo e Elias vai fazer o que? Ele marca uma reunião contra os adoradores de Baal e os adoradores de Azera. E a Bíblia agora vai dizer que naquele momento, todos conhecem essa história, ele diz assim: nós vamos clamar, e o Deus que responder a esse com fogo, a este o servirá. Então começa preparando o altar para que o fogo possa cair sobre o teu altar. A Bíblia diz que reúne eles, e ele começa a plantar.
clamar mais alto. Talvez ele não está ouvindo, então você precisa louvar mais alto. E a Bíblia diz que agora chegou a vez de Elias. Só que tem um porém, meu irmão. Quando eles clamavam a Deus dele, que ele não respondia, Jezabel e Acabe, o que eles fizeram? Eles destruíram o seu altar, quebraram o seu altar, quebraram-se as pedras, tiraram-se as lenhas. Só que eles esqueceram que Elias, ele edificaram o altar usando as próprias pedras. O teu altar pode estar quebrado, mas se tiver pedra, Jesus vai restaurar aqui hoje, em nome de Jesus. O altar estava quebrado, mas as pedras estavam lá. E muitas das vezes, meu irmão, nós olhamos e dizemos assim: Senhor, como está a minha vida? Deus disse: tem pedra que é firmamento. Pedra significa estrutura, pedra significa firmeza. Se tem pedra na tua vida que te lançaram, dizendo que você não ia chegar a lugar nenhum, não lança lá fora. Bate ela no teu alforje, que teu inimigo vai ter que cair. Deus vai te colocar de pé, vai levantar o novo altar, e a chama de Deus vai vir sobre a tua vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que está escrito assim: ó, Elias edificou um altar do que estava em ruína. Mas como eu disse, as pedras elas estavam lá. E o que me chama a atenção, que quando a Bíblia diz que o altar ele estava em ruína, que as pedras estavam lá, a Bíblia vai dizer assim, que Elias edificou o altar do Senhor. Está quebrado, está destruído, mas tem bolo. Você pode estar quebrado, mas você tem bolo. Você pode estar vendo ter todas as pedras agora, mas Jesus vai te dar a oportunidade de juntar todas, porque você tem o bolo. Agora a Bíblia diz que Deus diz assim para ele assim: Elias, junta aí as pedras e constrói um altar. Quantas pedras que Elias ajuntou? Só um irmão que veio para a escola. Quantas pedras que Elias ajuntou? Vou perguntar de novo: quantas pedras que Elias ajuntou? Só que tem um porém: as pedras estavam divididas. Significava para Elias que Deus estava dizendo: Elias, as pedras estão aí, as pedras têm dono, porque o altar do povo de Deus sou eu que cuido. Só que o meu reino está quebrado. São 10 pedras de um lado e 2 pedras do outro. 10 do norte, 2 do sul, Judá e Benjamim. Mas quando Deus manda Elias reconstruir o altar, ele não diz pega 10 de um lado e deixa 2 do outro, não. Ele diz assim: juntai as 12. Sabe por quê, meu irmão? Porque se não tiver um dentro da igreja, não tem o fogo de Deus descer, não tem como a presença de Deus descer. Sabe o que Deus está dizendo? A mocidade tem que estar conectada com o ciclo de oração. Ciclo de oração tem que estar conectado com a mocidade. O levita tem que estar conectado com a igreja. Os obreiros têm que ter fogo conectado com a igreja, em nome de Jesus. Só que agora vai acontecer algo. A Bíblia diz que, por causa do pecado do povo, da ingratidão, você já recebeu uma ingratidão por alguém que você nunca esperava? Sim ou não? Sim. Dói ou não dói? Dói. Agora eu te faço uma pergunta: o que Jesus pode esperar de você aqui agora no culto? Eu vou dizer, eu sou ingrato, eu não sei você. Porque tudo culto que eu dou ainda é pouco pelo que ele fez por mim. E se é pouco o que ele fez por mim, a minha adoração ainda é pequena. Imagina aqueles crentes que chegam dentro da igreja que não dão glória, que não conseguem se expressar para Deus.
lugar foi escolhido por mim. E Jesus diz assim: por isso que eu escolhi a vós, mas eu quero que vocês estejam no lugar seguro. Assim, aleluia, como aleluia, a galinha cuida dos seus pintinhos, eu também preservo a tua vida debaixo das minhas mãos. E sabe o lugar que ele habita? É dentro da casa dele. Então você tem o prazer de estar na casa de Deus e glorificar a Deus em nome de Jesus. Destrói o templo, destrói o altar, destrói a casa de Deus. Não tem púlpito, não tem mais os levitas, não tem mais a lenha, não tem mais o altar, então não tem fogo, então não tem Deus. Coisa ruim é quando o crente chega nessa situação da igreja. Coisa ruim é quando o crente, meu irmão, ele diz que conhece Deus, mas nunca teve uma experiência com Deus. A Bíblia diz que nós temos que andar de fé em fé. Sabe o que significa? Renovar as tuas forças todos os dias. Se hoje você está de pé, preserve a que amanhã você vai precisar das tuas forças. Mas Jesus diz: mesmo na tua fraqueza, se tu confiar em mim, mesmo que tu esteja fraco, eu posso dizer uma palavra: tu ainda é maior, tu é forte, mais do que o inferno todo. Então nessa noite, se coloca de pé e dê um prato de vitória a Deus, na presença dele em nome de Jesus. Não tem levita, não tem púlpito, não tem holocausto. A vida do sacerdote, ela está suja. Não dá mais como ler. Santidade ao Senhor. A Bíblia vai dizendo que agora, 70 anos, quem que Deus vai levantar? O profeta da vez. E vai levantar como sacerdote. Um homem mais velho, que na tua mocidade substituiu um grande líder, a qual, aleluia, Deus confiou e diz assim: não temas, porque eu vou dar testemunho dele para você, Josué. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. 70 anos trancafiado pelos babilônios, 70 anos sofrendo na mão do povo, sem Deus se manifestar, porque não tinha altar, não tinha adoração, não tinha lenha, não tinha fogo, como que Deus ia visitar o povo. Como está a tua vida hoje? Está preparado para receber o renovo de Deus? Aí a Bíblia vai dizer que quando passa 70 anos, precisa cumprir a palavra. O que Deus diz? Deus diz assim para Satanás: o Senhor te repreenda. Não é esse o tição que tirado do fogo, não foi ele provado para cumprir com a minha profecia? Então, Satanás, eu te repreendo. E a Bíblia diz que eles são os anjos e diz assim: trocai as vestes do sacerdote, porque eu vou trazer renovo de volta para o meu povo. Troca as vestes, porque ele dá condição de se apresentar diante de mim. Limpa a mitra, limpa a santidade ao Senhor, porque sem santidade ninguém vai ver a Deus. Palicó não leva a frente para o céu, roupa bonita não leva a frente para o céu, língua estranha não leva a frente para o céu, o que leva a frente para o céu é santidade a Deus. Quando o anjo veste Josué, 3 restaurações acontecem aqui. Primeiro, o sacerdote vai ser restaurado. E ele vai restaurar o quê? O altar. Ele tem o altar, mas não tem o fogo. Porque derrubaram o altar e agora não tinha fogo. Agora o sacerdote está com a roupa limpa. Ele tem os levitas que ele pode pegar lenha, porque a ordem foi dada por Deus. Ele reconstruiu o altar. Só que a cena volta a repetir, irmão. O altar está preparado, a lenha está lá, o levita está com as vestes santificadas, a santidade do Senhor está sobre a testa dele, marcando quem ele era. Só que ele olha para alguém e diz assim: mas cadê o fogo? Porque Deus não aceita qualquer tipo de fogo, não aceita fogo estranho e nem fogo novo. Porque aquele que se levantar e querer fazer um fogo novo, querer ser o que não é, a Bíblia diz que Jesus, eu fui negar ele vivo.
Macabeus 2, verso 1, que diz assim: e um sacerdote passou, antes dos babilônicos chegarem e destruir a santidade de Deus, o altar de Deus, um sacerdote sem nome, ele passou e tirou do altar de Deus uma brasa. Ninguém viu, ninguém sabia o nome dele, que não se revela. Sabe para onde ele levou essa brasa? Vai dizer que ele pegou essa brasa e levou para o fundo do poço e preservou 70 anos. Está no fundo do poço, mas se você estiver preservando a brasa, Deus vai te chamar hoje para você construir um altar para Ele. Está no fundo do poço, você não tem amigos, porque amigo não quer um poço com você, mas Jesus vai estar lá, porque Ele diz que no poço é escuridão, mas onde minha presença estiver, aleluia, se farei presente, e a glória de Deus estará ali no meio. É por isso que Ele diz: aonde estiver a treva, se você crer, tu é a luz daquele lugar em nome de Jesus. Alamaia
você vê passar nessa caminhada. Antes o povo, na lei de Moisés, ele tinha que trazer alguma coisa para apresentar diante do sacerdote. O sacerdote pega as vestes limpas e todas as vezes que ele veio, aleluia, apresentá-lo, as roupas dele vinham como cinza, sinal de pecado. Ele tinha que trocar, aleluia, para apresentar um novo sacrifício. Gente hoje não quer renovar as tuas forças. Gente hoje quer ver a oração dos outros. Gente hoje quer pedir a oração dos outros. Meu irmão, sai do comodismo, desce na madrugada, porque Jesus tem que dar uma nova história. Jesus olha para Satanás e diz assim: perdeu mais uma. Porque agora esse povo que se clamava, que chamava pelo meu nome, eu ouvirei dos céus, sarei os seus pecados, sarei a tua terra, perdoarei os seus pecados e darei um renovo para eles. Então, meu irmão, a responsabilidade de chamar a presença de Deus hoje é tua. A responsabilidade de preservar a santidade, o fogo do altar do Senhor é sua. E Jesus disse que quando ele vir, ele quer ver nas tuas mãos. O sacerdote tem que trazer a lenha, o sacerdote tem que preservar o fogo, e nós temos que preservar a santidade do Altíssimo, a nossa vida em nome de Jesus. Aí ele diz assim que eu vou encerrar. Satanás se perdeu. Quando ele entrega, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto, de alto. Sabe o que Jesus disse? Jesus vai dizendo assim: eu construí um novo templo. Eu restaurei esse templo, porque esse templo já foi criado lá no Éden, pelas nossas mãos, e o que está dentro deste povo saiu de dentro de nós. Só que na caminhada muitos se corromperam. E hoje, quando Jesus, na época, entre o Velho e o Novo Testamento, 400 anos, sem haver um profeta, sem haver uma revelação na terra, veio quem? João Batista, para anunciar que Jesus vinha, para anunciar que